agradeço seu convite para eu apresentar, né, essas questões. E são questões, né, que estão ainda, né, em discussão, né? Não tem nada definitivo a respeito, né? E em termos de mudanças, né, no cinema, essa questão, né, da autoria especificamente, que é uma questão que claro que existe desde o início do cinema, né? Sempre houve, né, quem assumisse, né, a proposta não só a nível da forma do filme, né, mas também da forma como o filme circula na sociedade, que é um grande problema, né? O filme em si, né, é uma coisa que é até razoavelmente fácil de ser feita dentro das limitações, né? Mas a partir daí, o que acontece com esse filme, né? Essa que é a questão, como é que ele chega ao público, né? E é essa a questão meio de barreira, né? E aí é que eu acho que se estabelece, né, a divisão, né, entre os filmes que que são realizados, né, pelo próprio autor, né, o próprio realizador, né, que assume, né, a produção do filme, né, e suas variantes, né? E o filme, esse é o filme independente, né? Quando o próprio realizador assume, né, o papel de reunir os elementos para a realização do filme, né? É o realizador, né? Ao passo que os filmes que dependem de uma estrutura maior, né, de produção, né, geralmente são filmes que contemplam várias demandas, né? Você tem um filme dito, né, industrial, né, que é uma forma, né, de manter a atividade, né, numa mesma produtora, uma produtora que produz filmes de vários tipos, né? Não só de um realizador, né? E isso está ligado ao crescimento, né, à expansão do cinema, né? Desde os primórdios, que realmente era o filme, né? Já era filme de autor, né? Só eles, né, faziam esses filmes, né? E foi se construindo, né, uma estrutura, né, de exibição, né, que é o que garante a circulação do filme. E a partir dessa estrutura de exibição foram se concentrando, né, os interesses e os valores, né, da própria atividade. E aí o cinema de autor, né, foi, de certa forma, diluído, né, na forma do cinema dito comercial. Quer dizer, essas palavras, essas definições, eu acho que elas são meio vagas, porque, quer dizer, no mundo capitalista tudo é comercial, né? Você não tem isso não existe né? Agora, a questão é saber quem conduz esse processo, né? Se quem conduz o processo é a empresa produtora, né, do filme, como é a maioria dos filmes ditos industriais, né? A questão é uma. Agora, e aí essa linha de produção, digamos assim, ela não atende, né, aos requisitos de expressão própria, né, dos realizadores, né, com todas as nuances, todas as definições, tanto do cinema, né, cinema político, né, que realmente não é muito frequente, né, nessa linha de produção industrial, né, como o próprio filme que explora aspectos pessoais, né? Também não são. Você houve a criação, né, de um modelo de produção de filme que não é suficiente, né, para contemplar todas as demandas ou necessidades, né? Não, no campo do trabalho você tem, né, a relação entre a equipe, né, de produção, né, a equipe de realização, né,
de um filme, que no cinema independente ela é uma equipe, digamos, mínima necessária, né? Você não tem, né? Não deve ter, quer dizer, não se espera, né? De um filme independente que ele tenha, né, o luxo, né, cinematográfico, né, de produções nitidamente comerciais ou industriais, né, que atendem à demanda das empresas produtoras, né, e não necessariamente dos autores dos filmes. Essa eu acho que é a questão fundamental, né? O cinema, o modo de produção independente, né, se quiser falar assim. Que, aliás, é uma coisa que foi antecipada pelo Nelson Pereira dos Santos, que teria formulado isso, não foi desenvolvido, mas teria formulado isso no Congresso Brasileiro de Cinema, no segundo congresso, né, em 54, antes de fazer os filmes, né, que ele fez, que são filmes tipicamente o modelo de produção independente, né, onde a iniciativa cabe a ele como realizador, né, e a equipe que ele próprio monta, né, para fazer o filme, que é especialmente para esse filme, né. Eu acho que recentemente, né, eu recentemente também, varia você que acompanha isso mais de perto até do que eu, mais recentemente surgiu, né, essa questão do filme coletivo, né, da produção coletiva, né, que até, digamos, né, sei lá, até algum tempo atrás não era muito frequente, né, você não tinha, né, você tinha o filme de realização individual, né? Com tudo que se possa representar. Agora, a oposição de autoria a esse filme coletivo, eu não sei se existe propriamente. Porque a questão da autoria, ela não precisa ser individualizada, né? A autoria pode ser compartilhada, como está dito, né? Em que medida ela é compartilhada, qual é, né, a relação que se estabelece, né, para a realização do filme, permite, né, que a autoria seja compartilhada. Não há necessariamente na oposição, eu acho, né? Agora, é um fenômeno recente, né, eu diria, não sei se dá para determinar com precisão, né, qual é a necessidade, qual é a dependência, né, do conceito à própria realização dos filmes, né? Mas é um fenômeno, eu diria, atual, né, que está em pleno andamento, né, ainda não tem configurado. E você tem, né, para facilitar isso, você tem essa nova forma de expressão, né, que é o cinema digital, né, que tornou possível, por exemplo, né, você montar todas essas estruturas no filme tradicional, no filme de película, né, como se diz, seria mais complicado um pouco, né? Aí você teria realmente uma... Agora, como filme digital, você tem as possibilidades mais amplas, né, para poder participar, né, como coletivo, inclusive, né? O curta-metragem também, né? Essas coisas, né? Também sempre existiu, né? Os primeiros filmes eram curta-metragem, né, por necessidade, óbvio. E você tem, né, por exemplo, casos, né, como o próprio Chaplin, né, para falar de uma maneira geral, né? Ele praticamente ele é um one-man show, né, na área do cinema e dos primeiros filmes, né? Mas é que entre nós também, entendeu? O curta-metragem, ele surge, né, na minha opinião, como sempre como um filme, como o primeiro filme de quase todos os realizadores, né? É uma porta de entrada, né, do cinema, né? E isso tem sido, né, muito tempo, né, tem sido assim, né? E
mas quando também carece do mesmo problema, né, do filme. O filme brasileiro, né, em geral, seja ele curta-metragem ou longa-metragem, ele tem essa barreira, né, da exibição, né, que é o que torna esse tipo de cinema muito difícil de ser acompanhado, inclusive. Né. Muita coisa foi feita, tem sido feita, né, mas não se tem muita coisa chegando ao público, né, e provocando, né, o debate direto, né, entre o público e o cinema, né, esse cinema. Mas, curiosamente, né, quando fizeram a lei que criou a Embrafilme, ela instituiu a lei do curta-metragem, no artigo 13 da lei que criou a Embrafilme, tem lá, né, que é obrigatória a exibição de um filme de curta-metragem de caráter cultural, científico, educativo. E aí, então a lei foi criada junto, né, com a própria Embrafilme. Agora, para a aplicação da lei, né, você passou a depender de uma resolução, né, no caso do Concine, que era o órgão, né, que cuidava da legislação de cinema, né. Então a questão se deslocou da existência da lei ao cumprimento da lei, né. E, embora também você tenha, desde Humberto Mauro, nos anos 50, né, que ele propôs, né, a criação do complemento nacional, né, diante do filme estrangeiro. Né. E isso acabou gerando, né, o cinejornal, tinha outras formas. Né. E depois Moacir Fenelon também teve nessa luta. Né? Pois é. Que é uma coisa de. Entendeu? Aí é o cinema independente ele mesmo, né? E que coincide, quer dizer, tem uma história, né? Que é uma história que eu acho que o Fenelon, né, o Burle, né, e o Alinu Azevedo criaram, né, a primeira Atlântida, né? Que era uma produtora, né, que produziu alguns filmes, mas se esbarrou na barreira da exibição também. Né? E aí acaba que ele acabou sendo comprada, né, enfim, pelo Severiano Ribeiro, que era o exibidor, né? Aliás, era o exibidor do Rio para cima, né? E transformou, a Atlântida passou a ser, né? Quer dizer, deixou de ser independente nesse sentido, né? E passou a ser uma empresa, né, de exibidor, né? Que é ele próprio, né? Que enfim, passou a adotar, né, o filme musical brasileiro, né? Que acabou sendo a chanchada, basicamente. Né? E que era uma coisa, né, quer dizer, o Severiano era ao mesmo tempo, ele era o exibidor, ele tinha a cadeia de exibição, era o produtor dos filmes, nem só chanchada, ele produziu outros tipos de filmes também. Mas a maioria, o que fez mais sucesso, né, foram chanchadas baseadas, inclusive, em músicas, né? Então foi uma espécie, foi uma passagem da rádio para a imagem, né? E era dono também do laboratório de revelação, né? E do laboratório de som. Então ele reunia, ele era, né, ele tinha todos os elementos, né, para a criação de um filme e exibição, circulação do filme. Mas aí eu me perdi. Você estava falando sobre a implementação da lei do curta e desse processo. Sei, pois é. É porque aí a lei do curta esbarrou justamente na questão da exibição, né? Porque ela previa, né, a exibição do filme antes de um filme estrangeiro, né? Filmes selecionados, enfim, por uma comissão, e que abordassem aspectos da cultura brasileira, né? Não faria sentido você ter, né, um filme
que não fosse, né, sobre a cultura brasileira, né, e seria remunerado, né, o filme, em princípio, com 5% da bilheteria. Né? E aí foi que a coisa emperrou um pouco, né? Não só porque criaram, né, criou-se, né, uma oposição, né, ao filme, não só pelo caráter de imposição, né, porque era uma lei obrigatória, né, como não há outra forma de fazer. Né, e sempre surgiu uma discussão, né, se era uma reserva de mercado ou se era, entendeu, uma lei obrigatória. Né. Enfim, mas esse debate todo da época só fez retardar, né, a entrada do curta no circuito, né, de exibição, que acabou só acontecendo praticamente 2 anos antes da extinção da Embrafilme. Então, não chegou também a criar nenhum padrão, né, de relação com o público, né, não se tem ideia, né, do que seria. Eu tenho a impressão, entendeu, de que que o curta-metragem nos cinemas ele cumpriria uma função complementar, entendeu? Ele não é a atração principal da sessão, é claro, mas ele também não é um meio oposto, né, à atividade. É uma forma de circular, né, as várias ideias, as várias noções, né, os vários assuntos, né, de que o curta trata, né? Você não tem um padrão único, né? Você tem uma diversidade de produção muito grande. Agora, isso acabou não sendo, né, cumprida a lei quando finalmente se extinguiu a Embrafilme, não se retomou, né? A discussão, sim, continuou um tempo, mas não se retomou nenhuma decisão a respeito, né? Então é uma lei que ficou no limbo, né? Ficou em suspenso, né? E está assim até hoje. E aí acontece que também, né? Eu às vezes nem sei, sabe? Eu acho que tem as coisas que as coisas vão acontecendo num ritmo tal que de repente, por exemplo, né? Com a produção independente de hoje em dia, né? Talvez a função do curta-metragem tenha sido superada, entendeu? Se você tivesse, claro, você tem os canais de televisão, entendeu? Né, que também apresentam os curtas e tal, mas a exibição comercial do filme, né, antes do filme estrangeiro, isso eu acho que vai bater sempre no predomínio, né, da produção estrangeira no cinema, nas salas de cinema, né, no cinema, digamos, convencional, né? Que você fala no filme do Rosenberg que é um modelo colonial. Né? Porque é uma ele gera, por exemplo, ele gera a rejeição ao filme brasileiro, né? Está apoiado nisso, né? Porque a exibição, né? Coisas de repente, né? Você sabe que de repente, sei lá, fecham a cadeia de cinema toda, entendeu? Para lançar um filme americano, né? Recente, né? E aí isso criou, né, uma dependência, né, do próprio público, né, a esse formato de cinema, né, e que não tem, enfim, que não são os nossos problemas, não são as nossas questões, né, que estão em pauta. Né. É uma relação de dependência mesmo, né. Mas é o problema o problema de exibição. Né. Agora, como superar esse problema de exibição? Muito difícil, né? Porque você teria que ter, né, salas de cinema, que aliás já andam um pouco entrando em obsolescência. Né? Você vê que hoje em dia, né, a dianteira, né, do processo, né, audiovisual passou para as plataformas digitais. Né? Você está que é inclusive, é tal história.
é facilmente acessível, mas é dificilmente remunerada, né? Ou seja, você manter uma produção contínua nesse sentido não é tão simples assim, né? Eu acho que é uma questão de domínio territorial mesmo, entendeu? Porque são cadeias de exibição, né? Não é, entendeu? Não é uma coisa que vá se somando, não. É uma cadeia constituída, né? Você tem a rede de cinemas tais e tal. Você tinha aqui no Brasil, né, quando se circulava, né, você tinha filmes cinemas, né? A maioria do Severino Ribeiro, né? Mas você tinha da Arte Filmes, né, que é italiana, né? Você tinha da francesa, né? Você tinha filmes, cinemas, né, que veiculavam essas produções preferencialmente. Entre uma coisa e outra tinha uma brecha, né, onde o filme brasileiro acontecia. Mas que, inclusive, para que isso acontecesse na história do cinema novo, né, além do... O primeiro passo foram os filmes independentes, digamos, individuais, né? No momento seguinte, você teve a Adifilme, né, que era uma distribuidora de filmes, né, para permitir, para fazer essa passagem, né, da produção para a exibição. Né, e que finalmente gerou a criação da Embrafilme, né, cujo papel primordial, além da produção, era a distribuição de filmes, né, que era onde a empresa se situava melhor, né, era a distribuidora, né, dos filmes. Que retornavam, né, para a produção, né, para os recursos, né, de produção. Quer dizer, tudo é capitalista, né? Não tem, entendeu? Não tem. No sistema capitalista não tem muita alternativa, né? Porque são produções, muitas vezes são muito dispendiosas, né? Essa história de ser muito dispendioso já cerceia, né, a própria compreensão, percepção, né, dos filmes. O público passa a exigir um padrão de filme, né, incompatível com a produção independente. Quer dizer, a produção independente não tem como acompanhar, aliás, nem quer acompanhar, principalmente, né, essa tendência concentradora, né, não é própria dela. Mas eu não sei se essa veiculação, né, digital, entendeu? Se ela vai permitir a formação de uma nova, né, uma nova concepção nesse sentido. Isso é uma coisa que a sociedade capitalista não abre mão, né? Inclusive do domínio, né, que fica reproduzindo a ideologia, né, do sistema permanentemente em massa, né, em quantidade, né, que diante das quais até a produção independente não tem, né, condição, né, de substituir. Como eu estava expondo, mais ou menos, você teve, né, no caso brasileiro, você teve essa história, né, da Difilme como distribuidora, né, dos filmes, né, realizados. Mas o que era insuficiente, que gerou, né, a necessidade. E na época que existia era o Instituto Nacional do Cinema, né, que era muito restrito, né, em termos da própria o apoio, né, à produção. Né. E aí, nesse momento, criou-se, né, no meio cinematográfico, né, a necessidade de a intervenção do Estado, né, nesse sentido. Que não tem outra forma, né? A única forma de você adequar, digamos, conseguir adequar, né, o capitalismo na sociedade capitalista é você ter a parceria do Estado. Né? Agora, que também tem lá os seus, né, tem os seus problemas, né? Mas não tem outra alternativa. Essa coisa como é que se diz, da autossuficiência, entendeu? Do meio audiovisual, eu acho muito complicado. Tenho a impressão, a Ancine
metodizou, eu acho, né? Tornou método, né? O acesso aos projetos, né? E a circulação dos projetos, né? Com classificação das produtoras e com ênfase nas produtoras, né? E a Embrafilme era mais, digamos, era mais móvel, né? Mais, menos modelada, digamos. Mas era fruto também de uma política de influência, né? Claro, né? Não tem como não ser. A Ancine me dá a impressão, entendeu, de ser algo nesse sentido menos vulnerável, talvez, mas mais restritiva, né? Não sei se ela tem, né, essa toda vez, né, que você tem uma comissão, né, que define, né, o caráter dos projetos, né, a serem apoiados, aprovados, você tem uma limitação, né, séria, né, a própria produção. Mas, ao mesmo tempo, você não tem como, né, eu acho que não tem. Você não tem como isso ser autossustentável, né, você não tem, entendeu? Sem nenhuma participação, né, do Estado, no caso, porque o oposto é justamente a produção estrangeira, né? Então você não tem como, para você intervir no sistema dominado pela produção estrangeira, você precisa contar com a parceria do Estado, isso não tem jeito, isso é não. Embora, né, é claro que o melhor de tudo seria o próprio mercado, né? Essa fórmula mágica, né? O próprio mercado garantia, né, a continuidade de produção. Mas isso não é uma expectativa que até hoje não pode se concretizar, porque o mercado, mais uma vez, o próprio mercado é que é dominado. Não é, entendeu? Não é uma figura, não. Isso é real mesmo. Você tem, né? Agora, a alternativa para isso, eu não sei. Não tem como. A união dos realizadores e tal. Tudo bem, ela gera processos, né? Como gerou, né, o cinema novo, como gera atualmente, né, o cinema independente, né? Mas você não tem como dominar o sistema, né, de exibição. Começando pelo final, eu acho que é justamente, né, o domínio do cinema digital, né? Inclusive sobre o mercado, né? Hoje em dia você não carrega lata de filme, entendeu? Você nem precisa ver aqui, né? Você manda de lá, entendeu? Acabou aquilo, entendeu? Né? Vem via digital mesmo, pronto. Não precisa ter suporte físico, né? Sem suporte. O que, evidentemente, é a grande novidade, né, dos últimos tempos, né, digamos assim, e é difícil de ser, quer dizer, fisicamente até que não é difícil ser controlada, digamos, né, ou permitir, né, uma participação maior, né, da produção, né, local. E isso não é um problema só brasileiro, isso é um problema geral, né, que é a domínio do cinema, né, americano, né, sobre o mercado do mundo. E do resto também, né. Agora, aí não sei como, né? Você pode restringir, né, o acesso, enfim, do domínio, né, do cinema estrangeiro, né, no mercado qualquer, brasileiro ou outro, né? Você não tem como, né, fazer isso. Seria o caso, né? Mas, enfim, não sendo assim, a força da produção, né, independente não é suficiente, na minha opinião, para romper essa barreira. O Rosenberg, quer dizer, o Rosenberg desde 68, se não me engano, que são os primeiros filmes dele, eu acho.
E é um filme, são filmes muito livres, né? São filmes sem nenhuma. Sem nenhuma. Tem preocupação de comunicação, é evidente. As pessoas acham que não, mas por serem filmes muito ásperos, né? Muito. Mas que geraram, né, uma estética própria dele, né? Rosenberg. E que ele explorou ao longo de. Eu acho que o Rosenberg tem uns 10 filmes, mais ou menos. Mais ou menos. Você teria que conferir. E tem muito curta também. E tem os curtas, que aí então são muito mais, né? E nos curtas, então, é que ele exercita ainda mais, né? Esse debate, né, ideológico, né? Fortíssimo, né? A gente poderia falar que o cinema dele é um cinema anticapitalista, né? É, 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 é. É, é um. Eu tenho algumas coisas, entendeu? Assim, que eu acho. Eu evito muito falar de cinema revolucionário, entendeu? Porque eu acho que revolucionário é um pouco forte demais, né? Pra, depende do. Num sistema capitalista, não, entendeu? Você não tem essa margem, né? Se a gente fala é revolucionário quanto à forma do filme, né? Mas não quanto ao modo de produção, porque não tem como, né? Aí, mas o Rosenberg realmente criou, né, uma estética, né, radical, né, e que, mas é lúdica também, entendeu? Não é só, entendeu? E são filmes realmente, é um padrão de cinema autoral, sem dúvida, né? E de produção independente. É uma coisa, né, que é característica dele, né? Aí, a respeito dele, ele desenvolveu né, uma tese do cinema de afeto, né? Que é um cinema de comunicação, né? Diretamente, né, com as pessoas, não é uma metáfora, né? É uma coisa própria mesmo. E, infelizmente, né, ele agora já, enfim, já há algum tempo, né, que ele se foi e tal, e ficaram os filmes como possibilidade de se atualizar, né, com o pensamento, né. Eu não estou acompanhando muito, não, falando sério, eu não estou. Inclusive porque não é fácil, né? Você tem que ter uma coisa de. E eu acho que quando eu me aposentei, né? Foi aposentado, né, normalmente, aos 75, né? Eu saí um pouco eu perdi um pouco o acompanhamento, né? Das coisas, fiquei um pouco mais. E é um pouco isso mesmo, você não tem muito acesso, na verdade, né? Você tem o único acesso. Eu vejo que você tem uma enorme produção, né? E como é para você? Quer dizer, não estou retornando a pergunta, não. Mas é porque é mais, entendeu? Eu estou produzindo intensamente, eu já fiz 23 filmes. Pois é. Eu estou inserido nessa relação de produção mesmo. Mas é difícil. Assim, não tem tido muita possibilidade, como você coloca, não. É muito mais apartado do que coletivizado. Sei. Não, não é. É porque é aquela coisa, né? Você tem que ter acesso aos meios de produção, né? Que são capitalistas, né? No sistema capitalista. Então, por exemplo, essa coisa essa barreira, né, da exibição dos filmes, né? É, é definitiva, né? Ela não tem como você.
A questão central são os meios de produção. Como sempre, né? Isso é o... Né? E você tem isso, né? Hoje em dia você tem essa facilidade, digamos, né? Da realização, né? Em termos, né? Também. Então, eu acho que foi uma democratização das formas. Né? Os meios continuam, né, restritos por isso, né? Porque não basta produzir, né? Você tem que ter o sistema funcionando, né? E isso não acontece, enfim, não tem como acontecer, né? Mantendo-se, né, as estruturas, né, de exibição, basicamente. É um... A gente achava, né, se achava um pouco... Por exemplo, você teria, né, os festivais de cinema como uma forma, né, de ampliar, sem dúvida, mas também não resolve, né, a questão, né? E os cineclubes também não, né? Pois é. Sabe que houve eu não me lembro o ano exatamente, mas criou-se uma cooperativa de exibição, né? Comprar cinema, né? Essas coisas. Mas não é, porque a escala, né? Você teria que ter uma escala fantástica, né? Para fazer isso. Para substituir, né? Então, essa via também não foi muito... deu bom resultado. Eu achava, né? Achei, na época, né? Eu achei que era caso como de se criar uma rede, né, de cineclube, né? Chegou a se criou-se uma rede, criou-se até uma distribuidora, né? Conseguiu-se da Embrafilme, parte, fazer a distribuição, né, dos filmes. Né? Nessa época, mas era uma coisa precária, porque o foco principal eram os filmes, né, de maior, né, rentabilidade, coisa que não é, né, própria do filme independente, né? Mas de maneira que isso ainda está, essa resposta ainda está por ser dada, né? As tentativas que foram feitas são um pouco de... Você veja, né? A questão dos cineclubes, né? Eu acho que sumiu um pouco, né? Acho que desapareceu, né? Ficou meio, né? Uma das coisas, na época, né, uma das expectativas é que se criasse um circuito de cineclubes, digamos, circuito universitário de cineclubes. Mas aí, mais uma vez, se esbarra na questão do Estado, né? Porque não é... Claro que você pode criar um cineclube onde quiser, quando quiser, né? Sem vínculo com coisa nenhuma, tudo bem, mas para manter isso não é, entendeu? Fosse tão fácil assim, teria existido, né? É muito difícil, né? Você vê, e não é só, isso não é um problema só brasileiro, não. Isso é um problema geral, né? Você ter... Até nos Estados Unidos a produção independente é meio escanteada, né? Deixa um pouco de lado, né? Não é o circuito predominante de exibição. Vai continuar levando essa questão, né, adiante.